Olá, meu povo, tudo bom? Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre distribuição eletrônica. Vamos lá? Na aula passada, a gente conversou sobre o modelo de Bohr, basicamente. Só que a gente viu que esse modelo era baseado em postulados, ou seja, proposições que eram aceitas sem necessárias experimentações. Então, outros pesquisadores continuaram seus experimentos, onde nós chegamos ao modelo atômico de subníveis de energia, que é o que a gente conhece como modelo atual. Um passo importante para o desenvolvimento de uma nova teoria atômica foi a concepção de Louis de Broglie a respeito do comportamento dos elétrons dos átomos. Em 1924, então, de Broglie propôs que a matéria em movimento ela apresentava comportamento corpuscular e ondulatório, ou seja, ela tinha comportamento dualístico. Ora ela se comportava como onda, ora como partícula. E aí, essa teoria ficou conhecida como princípio da dualidade. A gente também teve o desenvolvimento do princípio da incerteza de Heisenberg. Digamos que a gente queira saber a temperatura da água que está contida em um copo. Para isso, basta a gente pegar um termômetro e medir a água que está ali dentro, certo? Beleza? Até aí tudo bem? Mas imagina que a gente queira medir a temperatura de uma gota de orvalho que caiu pela manhã. Se a gente for analisar aqui, essa ilustração mostra um pouquinho disso. Esse termômetro, ele é um tanto quanto desajeitado para medir a temperatura dessa gota de orvalho, certo? O que pode acontecer aqui? Esse termômetro ele pode estar mais quente do que a gota de orvalho e acabar transferindo energia, no caso em forma de calor, para essa gota de orvalho, fazendo com que a nossa medida já esteja errada. Outra coisa que pode acontecer também é a gota de orvalho estar mais quente do que o termômetro. E aí ela transferir calor e perder calor, no caso, ficando assim mais fria do que no momento que a gente realmente queria medir. A gente pode perceber com isso que o instrumento utilizado para fazer essa medida, ele está afetando o valor dessa grandeza que a gente quer medir. Isso também vai ocorrer quando a gente quer medir a água que está aqui dentro do copo. Só que essa influência do instrumento de medida, ele vai ser muito menor, porque se eles trocarem calor, esse calor não vai ser capaz de mudar a temperatura assim dessa quantidade de água que tem dentro desse copo. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg diz o seguinte, que o ato de medir afeta a grandeza medida. E isso se torna tanto mais acentuado quanto menor é o objeto medido. Se a gente imaginar que a gente precisa medir a temperatura de uma piscina, o termômetro ele vai afetar a temperatura da piscina muito menos do que num copo de água e menos ainda do que numa gota de orvalho. Então, esse princípio da incerteza de Heisenberg também acontece quando a gente deseja enxergar os elétrons em um átomo. A própria luz que a gente vai precisar incidir sobre esse elétron para poder enxergá-lo e para poder observá-lo, ela vai afetar a posição e a energia desse elétron. Então, é impossível ter certeza absoluta da posição de um elétron em um átomo. Com isso, a ideia de trajetória circular que Bohr propôs, ela não pode ser comprovada. Em 1927, então, o Heisenberg ele conseguiu elaborar matematicamente por quê? Porque Bohr ele propôs postulados, então ele não experimentou, ele não comprovou aquilo que ele falou. Já Heisenberg comprovou matematicamente o princípio da incerteza. Então isso quer dizer que se a gente quiser saber o momento ou velocidade de um corpo muito pequeno, como é o caso de um elétron, com uma exatidão muito grande, a gente vai ter que aceitar uma incerteza muito grande na posição. Ou ainda, se a gente quiser saber com exatidão a posição de um elétron, a gente vai ter que aceitar uma incerteza muito grande na velocidade. Com isso, a gente parte para números quânticos.
Bohr, lá atrás, ele falava em posição de elétron em órbitas circulares, como se fosse uma linha na qual um elétron ele tinha que ficar posicionado sempre, como se ele fosse um trem em cima da linha. Mas a partir dessa nova teoria atômica, a gente já vê que não é bem assim. Que o elétron, a gente não consegue nem ter certeza se ele está ali. Então, a gente vai trabalhar com energia. Agora, o nível ou a camada não é exatamente uma posição, mas uma energia daquele elétron. O subnível ou subcamada, ela vai ser também uma energia daquele elétron para a gente supor onde esse elétron possa estar. Porque lembra, pelo princípio da incerteza, a gente não tem certeza mais de nada. Então, a gente vai... Na verdade, nós temos 4 números quânticos, mas nesse momento a gente só vai trabalhar com 2. Que são os números quânticos principal e azimutal, que também é conhecido como secundário. O número quântico principal, N, que a gente já viu lá em Bohr, ele vai definir a distância média entre o elétron e o número atômico. E ele pode assumir valores positivos indo do 1 ao infinito. Só que a gente sabe que até o número atômico que a gente tem na tabela periódica hoje, a gente só precisa ir até o nível 7. E todos os orbitais ou todos os níveis que têm os mesmos valores de N, eles vão ter os mesmos níveis de energia. Já o número quântico azimutal ou secundário, que agora ele vai ser apelidado de L, define o momento angular do elétron, ou seja, sua velocidade, sua energia cinética. E ele especifica qual orbital o elétron pode estar. Lembra que a gente está trabalhando sempre com probabilidade. Como o número N limita o L, lembra que a gente falou que o nível 1 vai ter um subnível, o nível 2 vai ter 2 subníveis, o nível 3, 3 subníveis e assim sucessivamente? O número quântico L, o número quântico secundário, ele vai começar sempre do zero. O nível 1, ele só tem um subnível, e é o subnível com o número quântico 0. O nível 2, ele tem 2 subníveis, então ele vai ter os subníveis de número quântico 0 e 1. O nível 4, ele tem 4 subníveis, o subnível de número quântico 0, o de número quântico 1, 2 e 3. Sempre assim. Se a gente está falando então de um nível do nível 99, a gente vai ter os subníveis com números quânticos indo de 0 a 98. Sempre um a menos lá no final, porque começa no 0 e não no 1. Beleza. Então, uma vez que nas décadas de 1920 e 1930 a análise de espectros se mostrava uma das melhores maneiras de investigar a eletrosfera, muitos cientistas concentraram seus esforços nesse campo. Com a construção de aparelhos mais avançados para obter os espectros, foi possível perceber que eles apresentavam uma estrutura fina, ou seja, muitas das linhas eram compostas de 2 ou mais linhas muito próximas. Então, essa estrutura fina dos espectros ela foi explicada quando os cientistas propuseram que os níveis de energia eles são formados por subdivisões, ou seja, por subníveis. Eles são designados pelas letras S, P, D e F. Esses são os subníveis que a gente vai precisar para a tabela periódica que a gente tem hoje, tá? Então, a gente só precisa desses 4 subníveis, sendo eles o S, o P, o D e o F. Os demais subníveis, eles iriam em letras alfabéticas se nós utilizássemos. Seriam o G, o H e por aí vai. Bom, ainda nesse campo, a gente tem quantos elétrons cada camada suporta. E aí entra a equação de Heisenberg, onde ela diz que o número máximo de elétrons no mesmo nível vai ser 2 vezes o número desse subnível elevado a 2. Vamos entender isso. No nível 1, a gente tem o seguinte, ó, o número máximo de elétrons vai ser 2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2 elétrons são suportados no nível 1. O nível 2, ele vai suportar 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 vezes 2,
8 elétrons. O nível 3, ele vai suportar 3 ao quadrado, que é 9, vezes 2, 18 elétrons. E assim vai. Já o número máximo de elétrons que são acomodados nos subníveis, e aqui eu só vou mostrar para vocês os subníveis que a gente vai usar, são os seguintes, ó. O subnível S, que tem número quântico 0, ele vai suportar 2 elétrons. O P, 6 elétrons. O D, 10 elétrons. E o F, 14 elétrons. É simples, não é tão difícil, porque olha só, começa do 2, soma 4, 6, soma 4, 10, soma 4, 14. Então, começando do 2, é só ir somando mais 4. Agora, se nós ordenarmos com base em evidências experimentais obtidas de átomos com 2 ou mais elétrons, por quê? Porque os postulados de Bohr, eles foram propostos com base no átomo de hidrogênio, que só tem um elétron. Então, analisando os experimentos com átomos com 2 ou mais elétrons, os subníveis de sequência crescente de energia, os cientistas chegaram a esse esquema aqui. O nível K, que tem um subnível, o 1s, no caso aqui, essa simbologia que a gente vai ver bastante daqui para frente, indica que é o nível 1, subnível S, nível 2, subnível S, nível 2, subnível P, e assim sucessivamente, ó, nível 4, subnível F. A gente vai ver aqui, conforme, de acordo com os experimentos que foram observados, a gente vai observar que as camadas, elas acabam por se inverter aqui, ó, onde a gente tem a 3D aparecendo como sendo mais energética que a 4S. De acordo com o postulado de Bohr, pelo que eu me lembre, a gente tem que camadas mais distantes do núcleo, no caso, a camada 4 é mais distante que a camada 3. Elas vão ser mais energéticas, não era isso que Bohr propôs? Então, mas não foi isso que foi observado pelos experimentos. Esse esquema aqui talvez fique mais simples de vocês enxergarem. Observando aqui, ó, que a energia ela é crescente de baixo para cima. Então, a gente tem aqui o nível 1s, que é o menos energético, o 2s, o 2p, 3s, 3p, só que o próximo nível de energia é o 4s, e só então vem o 3d. Sendo assim, a gente chega à conclusão que os experimentos indicam que a distância do núcleo ela não está diretamente e necessariamente ligada à energia do elétron. Não quer dizer que porque uma camada é mais distante, ela é mais energética. É isso que a gente pode ver aqui, ó. A camada 4s, ela é mais distante do que a 3D. Mas a 4s é menos energética do que a 3D. Então, só para finalizar essa parte, eu coloquei esse quadro aqui, onde nós temos as camadas aqui em letras, né? Mas a gente sabe que hoje a gente pode ver em números, de 1 a 7. O número máximo de elétrons que essas camadas suportam. E aqui eu estou mostrando para vocês os números que a gente realmente vai usar com a tabela periódica que a gente tem hoje, que é o número máximo de 118 elétrons. Um átomo ele pode ter no máximo 118 elétrons com a tabela periódica que nós temos hoje. Então, nós vamos precisar de 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira, 32, 32, 18 e 8, nessa ordem, tá? Então, são somente essas posições de elétrons que nós vamos precisar para os dias atuais, para a tabela periódica que nós temos hoje. E com relação aos subníveis, a gente, como eu disse antes, a gente só vai usar até o subnível F. Então, se a primeira camada eu só vou usar 2 elétrons, eu só preciso do subnível S. Se a segunda camada só cabe em 8, eu só vou precisar em 2s e 2p. Por quê? O subnível S suporta 2 elétrons, o subnível P suporta 6 elétrons. A camada M ou A3 suporta 18, então S, P e D. A N ou a quarta, ela suporta 32 elétrons, então S, P, D e F.
tá? Mas na prática fica mais simples de entender. Vejam aqui, ó, os subníveis que podem existir, mas que até hoje não são utilizados teoricamente, né, pelos elétrons da tabela periódica que a gente tem. Vamos ver como é que fica isso na prática. Os elétrons, eles vão tender a se distribuir nos subníveis de menor energia, desde que haja espaço disponível. Então, por exemplo, se nós temos 3 elétrons, não vão caber os 3 aqui nessa camada, um S2 que é a menos energética. Eu vou precisar colocar 2 aqui e mais um aqui, certo? Então, se a gente for analisar, os subníveis menos energéticos, eles vão seguir essa ordem aqui de energia, de diagonais. Por isso a gente usa esse diagrama de diagonais, que também é conhecido como diagrama de Pauling, tá? A gente pode ver aqui, começando do 1s2, depois a gente distribui os elétrons pela 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e assim até chegar no 7p6. O que a gente pode observar é que aqui os elétrons eles foram colocados, o número de elétrons foram colocados aqui em cima. Eu particularmente gosto dessa forma. Então, eu gosto de colocar aqui para eu me lembrar e para o aluno lembrar quantos elétrons cabem. Mas não necessariamente eu vou ter que encher a subcamada 2, a subcamada S. Se, por exemplo, o hidrogênio só tem um elétron, então a distribuição eletrônica dele vai ser um S1. Por quê? A subcamada S ela suporta até 2 elétrons, mas ela pode ter somente um, ou ela pode ter 2. A subcamada P ela suporta até 6, mas ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 elétrons. O que ela não pode é ter 7. A D pode ter de 1 a 10 elétrons, não pode ter 11 ou mais, e a F até 14. Bom, eu coloquei vários exemplos aqui em que eu vou fazer com vocês, mas a minha sugestão vejam o primeiro que eu vou fazer com oxigênio, a primeira distribuição eletrônica ou configuração eletrônica. Pausem o vídeo, façam os demais átomos e aí volta para conferir se você acertou, tá? Então vamos fazer o oxigênio. O oxigênio ele tem número atômico 8. Voltando lá na aula de átomos neutros e íons, a gente sabe que se ele tem número atômico 8, ele vai ter também 8 prótons e 8 elétrons, porque ele é um átomo neutro. Então, a gente precisa distribuir 8 elétrons. Então, começando aqui sempre pelo 1s2. Então, a gente vai ficar com 1s2, tinha 8, agora eu tenho 6 elétrons para distribuir. 2s2, distribuir mais 2. Então, eu só tenho 4 elétrons para distribuir. O próximo subnível é o 2p6. Cabem 6, mas eu só tenho mais 4 elétrons para colocar. Então, 2p4. Vou fazer os demais, então. O sódio tem 11 elétrons. Vamos lá. 1s2, distribuir 2, sobraram 9. 2s2, distribuir 2, sobraram 7. 2p6, distribuir mais 6, agora só sobra 1. O próximo subnível é o 3s2, onde ele suporta 2 elétrons, mas eu só tenho mais um para distribuir, então 3s1. O fósforo tem 15 elétrons, então 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10 elétrons. A próxima subcamada é a 3s2, foram 12 elétrons. A próxima é 3p6, só que se foram 12 e são 15 no total, faltam só 3, então 3p3. O cloro tem 17, então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, já foram 12. 3p5, 17. O cálcio tem 20, então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Completei os 20. O
escândio tem 21 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Foram 20 até agora. Só que ainda falta um, ó. Agora o próximo subnível é o 3d10. O subnível 3D, ele suporta 10 elétrons, mas eu só preciso de um espaço. Então, 3d1. O ferro tem 26 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. E o césio, que tem 58 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2 e 4f2. Ó, o 4f suporta 14, mas eu só precisei de duas posições. Existem algumas distribuições que são irregulares também, elas vão aparecer bem pouco, mas elas podem aparecer. Que são aquelas em que a distribuição termina em S2D4 ou S2D9. Então, se ela terminar em S2D4, a gente vai precisar fazer uma redistribuição aqui, porque a subcamada D5 ela é muito mais estável. Então, a gente vai precisar ceder um elétron da 4s2 para 3d4. E aí a gente vai ficar com S1d5. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A D10 é muito mais estável que D9. Então, para ela ter 10 elétrons, ela vai precisar pegar um daqui, da S2. Então, a gente vai ficar com S2d10. Nós precisamos falar também sobre elétrons mais energéticos e elétrons de valência. Por quê? De acordo com Bohr, no modelo antigo, a gente tinha que os elétrons mais afastados do núcleo eram os mais energéticos, automaticamente de valência. Mas não é mais assim, a gente já sabe que isso não acontece assim, né? Então, a gente tem duas formas de distribuir, fazer a distribuição eletrônica. Só que a gente sempre vai fazer por ordem energética, que é utilizando o diagrama de diagonais. Então, a gente tem o ferro aqui, coloquei aqui como apoio, e a gente tem a distribuição que já foi feita no slide anterior, terminando em 3d6. Essa é a distribuição na ordem energética, onde nós temos que os elétrons da camada 3d6 são os elétrons mais energéticos, porque eles foram os últimos a serem distribuídos. Lembra que eles vão sempre ocupar os subníveis menos energéticos? Então, o último a ser distribuído é o mais energético. Agora, a ordem geométrica, ela vai ser de acordo com a camada. Então, a gente tem aqui, ó, camada 1, camada 2, camada 3, a gente tem 3s2, 3p6, 3d6. E só então a gente tem a camada 4. Então, a ordem geométrica vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 e 4s2. Essa é a ordem geométrica, onde esses elétrons são os mais externos, os mais afastados do núcleo. E eles, consequentemente, são os elétrons de valência. Vamos ver um outro exemplo. Aqui a gente tem o bromo. Coloquei aqui de apoio e vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Vai ser 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10 elétrons. 3s2, 3p6, 4s2, foram 20 elétrons. 3d10 foram 30 elétrons. Agora a gente coloca o 4p5 porque só faltava 5 elétrons. Essa é a ordem energética onde os elétrons da subcamada 4p5 são os elétrons mais energéticos. Agora, organizando em ordem geométrica, a gente vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p5, onde os elétrons mais distantes e, consequentemente, os elétrons de valência são os elétrons da camada 4.
E eu estava falando isso tudo porque a gente também precisa fazer distribuição eletrônica de íons. E o que são íons? Íons são aqueles átomos que perderam ou ganharam elétron. Os que perdem elétrons ficam chamados de cátions. E os que ganham elétrons são os ânions. Para a gente obter uma distribuição eletrônica de um cátion, ou seja, aquele cara que perdeu elétrons, a gente deve retirar os elétrons que foram perdidos a partir do nível e do subnível mais externo do átomo no estado fundamental. Então, a minha dica é, sempre faça a distribuição eletrônica para aquele átomo no seu estado fundamental e só depois exclua os elétrons que foram perdidos. Por quê? Muitas vezes a distribuição na sua ordem geométrica é igual à distribuição na ordem energética, mas não necessariamente. E aí a gente vai ter que excluir os últimos elétrons da distribuição na ordem geométrica, mas a distribuição não precisa ser feita na ordem energética. Vamos entender isso. Por exemplo, o ferro. O ferro ele tem 26 elétrons e a sua distribuição energética é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Beleza. Se a gente precisar fazer a distribuição eletrônica do cátion Fe2+, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Ele não vai perder aqui onde você colocou por último. Ele vai perder na camada mais distante do núcleo, ou seja, na 4s2. Então, ele perde 2 elétrons aqui. Então, a distribuição do Fe2+, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Ele perdeu a camada mais distante. Agora, e se a gente precisasse fazer a distribuição do Fe3+, ou seja, aquele átomo que perdeu 3 elétrons? A gente ia ter que tirar 2 dessa camada mais distante e aí a gente ia passar para a camada 3. Mas aí a gente podia tirar do 3s2? Não, a gente também tem que tirar do subnível mais distante dessa camada, desse nível, ou seja, o subnível D. Então, a gente ia tirar esses 2 aqui mais um aqui. Então, a gente ficaria com a distribuição terminando em 3d5. Bom, para a distribuição eletrônica de ânion, que é aqueles caras que recebem elétrons, esses elétrons que foram ganhos, eles vão ser distribuídos, vão ser colocados no nível e no subnível também mais externo e que estiverem incompletos. Então, vamos ver exemplo. A gente tem o exemplo do bromo, onde a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Repara, esse subnível está incompleto, concorda? E ele é realmente o mais distante do núcleo, digamos que o núcleo estivesse aqui, porque ele é realmente o mais distante do núcleo, e é o subnível também mais distante. Então, o bromo -1, o Br-1, ou seja, que ganhou um elétron, vai receber esse um elétron para completar essa camada. Então, a gente vai terminar em 4p6. Nem sempre o ganho vai completar a camada. Por exemplo, a gente podia ter o 4p2, digamos, e só ganhar um elétron, ele ficaria 4p3. Pronto, tá? É só mais um exemplo. No geral, se nós virmos um bromo 2-, tá muito estranho isso, tá? Porque mais pra frente a gente vai ver que a gente tem, no geral, bromo 1-. O que pode aparecer também são números quânticos de um determinado elétron. Como que a gente vai determinar isso? Vou trazer de novo o exemplo do bromo e vou colocar aqui de apoio uma tabela que ela já apareceu nessa aula, onde ela indica para a gente que o subnível S tem número quântico secundário, ou seja, número quântico L, igual a 0. O subnível P tem número quântico secundário L igual a 1, o D igual a 2 e o F igual a 3. A gente já conversou sobre isso. E aí, digamos que ele pergunte para a gente quais são os números quânticos
do 35º elétron da distribuição eletrônica do bromo? A gente vai olhar aqui, ó. O 35º elétron, ele foi colocado no subnível 4p5, certo? Ele é o último elétron, então ele está aqui. Então, ele tem como número quântico principal N igual a 4, porque ele está na quarta camada, no quarto nível. E ele tem número quântico secundário, ou seja, L, P, não é? Então, L igual a 1. Então, quando ele perguntar isso pra gente, é só a gente vir aqui e olhar em qual nível e subnível existe a probabilidade, uma maior probabilidade desse elétron estar. A maior probabilidade desse elétron se encontrar é no nível 4, subnível P. Ou seja, número quântico principal 4, número quântico secundário ou azimutal igual a 1. Vamos ver para o ferro. Se ele perguntar quais são os números quânticos do 26º elétron do ferro. O 26º elétron do ferro está aqui, ó, 3d6, certo? Então, ele tem como número quântico principal 3, N igual a 3, e número quântico secundário, que é o L, que está aqui no D, ó. O D tem número quântico secundário igual a 2. Então, o 26º está no N igual a 3, L igual a 2. Se ele perguntar qual é o 20º, quais são os números quânticos do 20º elétron do ferro, aí a gente vai vir aqui, ó. O 20º tá, ó, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, ele tá aqui. A probabilidade maior é dele se encontrar aqui. Então, ele tem número quântico principal 4, número quântico secundário 0. N igual a 4, L igual a 0. Bom, pessoal, nessa aula era basicamente isso. Espero que tenha ficado entendido. Se você gostou, deixa o seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima aula para entender um pouquinho sobre a tabela periódica. Um beijo e até lá!